Olá, morada acadêmica. Começamos hoje uma nova série de reflexões gravadas remotamente sobre o assunto, né? Análise e diagnóstico institucional e organizacional. Então, para isso, hoje nós começaremos com uma discussão muito interessante, né? Que em qualquer nível de instituição, organização, empresa corporativa é preciso se debater, que é como aquele autor, né, e como aquele pesquisador, aquele gestor, ele pensa a organização, né. Há um mito, e esse é um mito que precisa ser desvelado, né, principalmente no universo, corporativo, né, que é também quando ministro aulas de processos grupais a gente fala disso, que é uma desvitalização da epistemologia, né. Geralmente porque se trabalha com grupos, porque se trabalha em empresas, não é? Muitas vezes fica a impressão de que você não tem uma visão de homem por trás, né? Uma visão teórica que te dê encalço, né? Então, hoje a ideia é trazer uma discussão sobre organização usando, primeiro, uma obra muito interessante, não é? Que é hoje uma das obras mais vendidas na área de POT, inclusive, que é Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, organizado pelo professor Zanelli, Borges Andrades e Bittencourt Bastos, né? E que tem uma visão claramente culturalista, né, psicossocial, histórica, enfim, mas que tem, né, a generosidade de nos trazer textos e reflexões em várias frentes, né. Então nós usaremos esse texto como um grande norteador, do capítulo 2, daqui a pouco eu mostrarei ele, e também um livrinho do Zanelli, que é muito interessante, não é, que é Interação Humana e Gestão, a construção psicossocial das organizações do trabalho, né. É um livretinho do Narbal Silva e do Zanelli, pela Casa do Psicólogo, né? Muito gostoso de ler, muito generoso também na sua forma linguística de colocar, tá? Então, nós vamos trazer essa discussão hoje, pensando justamente, não é, o conceito e as perspectivas epistêmico-conceituais do que é organização. Afinal, existe uma única visão, existem visões diferentes, né? Se fala hoje de visões clássicas e visões abertas sistêmicas, né? A visão institucionalista. Então, vamos falar um pouquinho dessa grande gama de visões que é possível, não é? Se pensar a partir desse construto que é pensar o mundo institucional, organizacional e corporativo. Então, vamos lá. Então, aqui está o capítulo do livro, né, como eu me referi. Eu vou me utilizar bastante dele, porque eu acho, não é, que é bem enriquecedor a gente poder se debruçar sobre um autor e ir trabalhando, né? Então, nessa primeira discussão, o que que a gente está propondo, não é? A gente está propondo trazer uma visão, não é, uma conceitualização de organização mais baseada, não é, numa discussão teórico-epistêmica. Então, nós vamos ampliar, né, esse conceito de organização de modo a trazer essas outras facetas do fenômeno, não é? E também implicando, né, e apontando os diversos planos de análise e dimensões possíveis, tá? Outra questão é que a organização ela está, né, na nossa vida cotidiana. Todos nós pertencemos às organizações em diversos momentos e diversas formas, há de se dizer. Às vezes de formas mais passivas, outras mais ativas, não é? O que a gente sabe, né, mesmo no senso comum, que esse é um fenômeno que impacta a vida das pessoas, né? Porém, muitas vezes nós não pensamos sobre isso, né? Então, quando você vai à escola, quando você vai trabalhar numa empresa, não é? Quando você é aluno de uma empresa educacional, quando você é professor, que faz parte de uma empresa educacional, não é? Quando você faz parte de uma ONG ou algum tipo de empresa aliada com o âmbito público, todas essas vivências, não é? Elas dizem respeito a uma vivência organizacional, né? Então isso está na vida de qualquer um de nós, mais ativo ou menos ativamente, não importa, né? Vamos trazer as principais vias e posições epistêmicas para discutir um pouco
a organização desde um viés mais clássico, fechado, né, quase cartesiano, até uma visão mais sistêmica, uma visão psicossocial crítica, né? Então, entendendo aí também a organização como um sistema mais aberto, tá? Então, isso é importante, né? O autor trabalha com 3 perspectivas: uma perspectiva cognitivista, né, culturalista e institucionalista, né? Claramente uma, né, cognitivista de base norte-americana, né, a culturalista trazendo influências europeias, né, e a institucionalista principalmente uma influência francesa, né. Então a gente tem essa riqueza, né, de vertentes que quando você vai estudar organização, qualquer organização que seja, você precisa escolher, né. Então, primeira coisa que você tem que dizer, né, de que perspectiva você vai trabalhar e analisar aquela organização que você está estagiando, que você está trabalhando, que você está gestando, né. Então, essa é a questão, tá certo? Não é, aí a gente fecha com uma discussão aí mais perto desse segundo livro do Zanelli, não é? Que é entendendo a organização que constitui por si só, não é, uma cultura organizacional. Isso é importante porque talvez, não é, segundo momento a gente vai discutir justamente a cultura organizacional e como trabalhar com essa cultura organizacional, não é? Captando-a nos seus, né, no seu nível formal e no seu nível informal, avaliando-a, tipificando-a, dependendo da sua perspectiva teórica, não é? Então, isso é algo que é preciso fazer quando você tem um trabalho, não é, de intervenção institucional, principalmente, tá? Bom, então vamos a isso. Ele começa trazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é trazer a visão, não é? Geralmente que está no imaginário popular, cultural. Então, o que que é organização? Se pegar no dicionário, por exemplo, né? Então, é o ato ou efeito de organizar, se, né? É o modo pelo qual o ser vivo é organizado, conformação e estrutura. Então, aqui tem uma palavra importante, não é? A estrutura, nós vamos ver que tem alguns autores que, quando falam de organização, vão olhar para isso como aquela empresa, como aquela instituição se organiza, não é? Nas suas relações normativas, nas suas relações administrativas e nas suas relações, não é, interpessoais, inclusive, tá certo? Então, essa é uma palavra que a gente, quando olha para uma análise institucional mais, né, mais voltada a instituições que estão mais estruturadas, é uma palavra importante, né? O modo pelo qual se organiza um sistema. Sistema é outra palavra importante quando se fala hoje no mundo organizacional, né? Por conta até de uma atualidade, não é, da visão sistêmica, que tem sido desde do Capra, né, e de alguns outros autores, uma grande tendência hoje de olhar, não é, para as organizações de modo sistêmico, como uma organização aberta, né, aberta que se retroalimenta, né, que dá feedbacks, que tem uma relação muito dinâmica, não é, com os insumos, com os clientes, né, com os feedbacks dialéticos que né, que faz esse entorno de, né, é, então, hoje é muito atual, né, a visão sistêmica, e aí a gente, quando olha que essa palavra sistema, já faz o link com isso, né? Associação ou instituição com objetivos definidos, né? Isso é uma questão também, toda vez que a gente começa a se aproximar de uma instituição, né, de uma organização, uma das primeiras questões, né, que um analista institucional, organizacional, ele tem que captar é qual é o objetivo, a missão explícita dessa instituição. E, ao mesmo tempo, depois, com o tempo, ele vai percebendo e captando, não é, outros objetivos, além daquele objetivo, não é, né, você pega uma universidade, educar as pessoas, né, formar cidadãos, né, você vai tendo objetivos mais específicos, né, objetivos que vão variando, inclusive, de universidades para universidades, mesmo que elas estejam no mesmo campo, né, no mesmo recorte. Organismo, né, organização, né, designação de certos organismos, como a ONU, planejamento, preparo, né? Então, quando a gente pega já esse universo semântico aqui, a gente percebe que ele já diz respeito de algo que nós vamos trabalhar também numa perspectiva mais analítica, não é?
Para nós, psicólogos, obviamente, quando a gente pensa, não é, numa organização, o que está muito implicado no primeiro momento é que a gente está pensando como essas organizações lidam com as pessoas nas suas atividades, né? Ou seja, a organização, né, na nossa visão mais psicossocial, né, numa visão mais aproximada de uma psicologia social e institucional, né, a organização ela não é só uma estrutura física, né? Ela não é só essa estrutura, inclusive arquitetônica, né? Mas ela é muito mais que isso, né? Ela é um conjunto de pessoas, né? Ela tem práticas sociais que estão instauradas ali, né? Práticas discursivas, ou seja, como se fala de determinadas coisas e formas, né? Que são atravessadas também por uma cultura não só daquela organização, mas uma cultura institucional maior, depois falaremos disso, não é? Ela é biopolítica, usando um termo até do Michel Foucault, não é? Ela faz fazer a organização, ela nos atravessa e nos faz fazer, usando um pleonasmo aí proposital, determinadas ações, né? E com isso ela também nos constrói, né? Ela também nos constitui enquanto seres de identidade psicossocial, né? Então, lembrando até o Berger e Luckmann, lá no livro do Zanelli, esse Interações Humanas, eles têm um capítulo só para falar dos processos de socialização que acontecem por intermédio dessas organizações e instituições, né? A família, por exemplo, pode ser entendida como uma grande organização institucional, né? Aí social, né? Então, você, quando pensa em organização, você pensa em várias questões, né? Desde uma plataforma mais corporativa, onde você tem essas relações industriais, administrativas, né? Mas também numa plataforma biopolítica, né? Onde você encontra aí práticas sociais mais abertas que atravessam, né, o tempo todo essas organizações, né? Isso é importante, logo de cara já trazer como uma dimensão, não é, que tem que ser pensada, não é? Então ele vai dizendo, né, usamos o termo da organização tanto para designar as ações de construir algo, né? Então, quando nós estamos construindo algo, você organiza, você dá uma forma. Então, quando você monta uma empresa, por exemplo, né, uma das coisas é organizar, né, as diferentes dimensões relacionais dessa empresa, né? Mas isso vale também, você vai construir uma casa, né? Então, como você organiza, através de um projeto, a disposição dos cômodos, da decoração, da estrutura física de sustento, né? Tudo isso, então, faz parte da ação de organizar, né? Ela é uma ação que faz parte da condição humana, de se dizer, né? Então, tanto para designar essas ações de construir algo, como para descrever as qualidades desse algo construído, né? Como eu disse, então, aí a partir do momento que você começa a habitar, né, um recorte de mundo, você passa a organizar e tentar dar uma forma. Você pode dar uma forma mais estratificada e você pode dar uma forma mais aberta, né? Isso também varia conforme a tua posição epistêmica, de se dizer, né? E aí ele está falando ainda numa perspectiva mais aberta, mas aí ele chega, não é? Nesse quadro que eu acho interessante, porque ele vai trazendo uma amostra das definições de organizações, né, através de vários autores, né? Então, a existência de uma organização formal se dá quando, né? Autores clássicos, ou seja, visões, né, que faziam parte ainda quando a gente pensava, inclusive, não é, a organização dentro do mundo de administração, né, de recursos humanos mais verticalizada, né, organizações mais estratificadas, né? Então, aqui você vai tendo autores que trazem esse tipo de condução, né? Então, organização formal se dá quando, há pessoas aptas a se comunicarem entre si, né? Dois, que estejam desejando contribuir com uma ação, né? E três, para a realização de um propósito em comum. Então, olha que interessante, né? Pessoas que estão se comunicando, né? A comunicação dentro de uma organização é um dos aspectos importantes quando a gente faz uma análise institucional organizacional, né? Como é que se dão as vias de comunicação, né? A questão do desejo para contribuir com uma ação, ou seja, enquanto eles têm uma coesão em direção a um objetivo em comum, né? Para realizar justamente esse propósito. Essa é uma visão que também tem lá atrás, né? O Kurlevin, se a gente for pensar na psicologia social, né?
olha lá, né? O próprio Robbins aqui, a organização é uma unidade social coordenada conscientemente, composta de uma ou mais pessoas, né? E que funciona numa base relativamente contínua para atingir objetivos, né? Então, são visões que a gente chama de teleológicas, racionais, né? Visões que visam sempre uma meta, né? Uma organização mais estável, né? Que tem uma via de comunicação mais clara, né? Então, essas são as visões mais clássicas, né? Que geralmente quando a gente estudava isso há 10, 15 anos atrás, você ainda encontrava. No século XXI, né? Há uma mudança paulatinamente aí com relação a isso. Essa visão vai se tornando mais aberta e sistêmica, né? Então, olha lá, os sistemas sociais, né? Inclusive as organizações em atividades padronizadas. Então, percebe-se, não é, que as visões mais fechadas, né? Por exemplo, do Katz e Kahnke. Fronteiras delimitadas, né? Então, a coisa de uma visão mais fechamento, uma base relativamente contínua, né? A organização é um artefato que pode ser abordado como um conjunto articulado de pessoas, de métodos, recursos materiais, projetado para um dado fim e balizado por um conjunto de imperativos determinantes, né? Organizações são conjunto de pessoas que compartilham crenças, valores, pressupostos, né, que os encorajam a fazer interpretações reforçadas dos seus próprios atos e atos dos outros, né? Aqui já aparece, né, uma visão de organização que já traz a importância da cultura organizacional, né? A organização, ela se mantém quando ela consegue implementar um vetor de estabilidade que a gente chama de cultura organizacional, né? Que mantém essa coesão, né, entre os diferentes níveis institucionais, né? Então, ele traz aqui, nesse quadro 2.1, várias visões mais clássicas, né, do mundo organizacional. Então, que seria uma visão mais fechada, né? E aí ele vai dizendo que a própria, né, essa visão, então, que ele vai dizer, são autores que trabalham a organização dentro de uma visão racionalista. E de onde vem essa razão, né? De onde vem essa visão mais fechada, quase pós-cartesiana, né? Vem das teorias de administração científica, né? Vem das teorias como a teoria taylorista, a teoria de Fayol, né? Que também pensa com a questão da especialização e coordenação, que foram teorias que foram trazendo conceitos, né, conceitos mais organizados para o mundo de produção para tentar organizar e otimizar essa produção, né? Então, o único vetor de organização de produção era um vetor claramente racional, não é? Não se pensava aqui ainda uma gestão de pessoas, né? Aqui as pessoas eram um meio para se chegar a um fim, né? E o fim era a produção, né? Então a gente tem, não é? Ele vai trazer três perspectivas. A gente está falando até agora de uma via mais racional aqui, né? Onde nós temos coletividades que são altamente formalizadas, né? Voltadas para atingir de modo colaborativo objetivos específicos, explícitos, bem definidos, né? Aqui nesse sistema racional, como eu disse, as pessoas são entendidas como meios para se atingir determinados fins, como a produtividade, não é? O sistema racional tem como base esses sistemas racionais de administração científica, geralmente, né? Nós podemos falar do Taylorismo, do Fordismo, por exemplo, né? Aí indico até o capítulo 1 desse próprio autor aí, né, que tem esse livro magnífico sobre Pott. Lá eles trabalham, né, a questão dessas teorias muito bem, aliás, alicerçadas, né? Depois nós temos os sistemas naturais, né, que são aí a visão organizacional muito mais vinculada ao paradigma funcional biomédico, inclusive. Tem a biomedicina, né, como fonte, a biologia, né? Então aqui se entende as coletividades, né, as organizações que são então construídas a partir de um certo consenso, mas também de um certo conflito, ou seja, um certo desequilíbrio, e que buscam, não é, diretamente a sua sobrevivência, né? E temos os sistemas abertos, né, que aí são essas vias mais contemporâneas,
que entende as organizações como sistemas sociais mais abertos, inseridos dentro de outros ambientes, né? Então, essa coadunação, essa cooperação, não é? Envolvendo um fluxo de ações, de atividades, né? E aí não é somente um interesse, mas são diversos interesses, são sistemas mais complexos, né? Então, é a visão sistêmica aqui, tá? Hoje, no mundo, você consegue ver claramente que nós ainda temos sistemas organizacionais ainda racionais, assim como você tem sistemas já trazendo, né, um desenho institucional baseado numa visão mais sistêmica, né? Bom, o que é importante, né, gente? Trazendo então já algumas categorizações que ele vai trazendo aqui do ponto de vista de teorias que estão por trás, né, dessas organizações como sistemas, por exemplo, abertos, né? E aqui ele faz um chamamento para a gente pensar, não é, essa visão mais sistêmica, né? E como então isso tem a ver, por exemplo, né, se a gente estudar com os novos estudos de neurologia, né, sistemas de inteligência artificial, essa cultura, né, da, dos sistemas neurocognitivos que chegam, né, e tem nos assolado aí desde o finalzinho do século XX para o século XXI, né? Uma forte influência, inclusive, norte-americana e muito focada numa visão, inclusive, mais cognitivista, que vai se amplificando até chegar numa visão mais aberta ainda, que é a visão sistêmica, né? Interessante quando a gente pensa nessa visão sistêmica, né, que ela fala, quer dizer, essa organização, então, é entendida de modo mais dinâmico, né, principalmente na análise dos seus fluxos, entre o que, né, esse input, que é o que, ele está dando aqui o exemplo da energia, mas é o que chega, né, que energiziza, né, que amplifica, que vitaliza essa organização, né? Como então esses insumos, né, esse capital humano que vai alimentando essa organização, ela vai transformando dentro desse sistema, não é? E vai também trazendo então uma série de dimensões, né, de artefatos, de normas, de problemáticas, né? Então, nesse sentido, ele vai dizer, essas organizações são classe especial desse sistema aberto, né? Então, é uma visão institucional muito mais dinâmica, né? Pensa principalmente a questão da retroalimentação, né? Como, então, depois, né, que você tem o output, quer dizer, quando isso se processa de maneira dinâmica, como isso é vendido ao mercado, como isso se transforma numa ação social, como se transforma numa ação educacional, e ao mesmo tempo essa ação, não é, vai voltar ao sistema, de novo, como uma grande energia de input, né? Agora também já transformada, porque passou por outros ambientes, como o ambiente cultural e social maior, né? Então, isso é interessante porque ela vai trazendo, né, o sistema aberto na visão sistêmica, né, a organização aberta sistêmica, ela trabalha como uma espiral que se revê constantemente, né? Então, não, essa ideia da estabilidade nesse tipo de visão organizacional já é mais complicado de se estabelecer, né? Outra característica dessa visão organizacional sistêmica, não é, é a pensá-la a partir de vários subsistemas, né? Ou seja, você olha para a organização não como um sistema hierárquico estável que não se movimenta, mas ao contrário, não é? Lembrando até os campos de força do Kurlevin aqui, né? A organização social com vários subsistemas, né? Então, ele está dando até um exemplo aqui do hospital, né? Então, dentro, né, um hospital é uma organização, né? Ela pode ser tomada como um subsistema, por exemplo, dentro de um outro grande sistema, que é, por exemplo, o SUS no Brasil, o sistema de saúde, não é? É, o SUS também ao mesmo tempo faz parte, não é, de certas orientações, não é, de outras orientações mundiais. Então são sistemas que são atravessados por outros sistemas, né? Então isso é uma coisa interessante que dá essa visão muito mais dinâmica, né?
Aí ele traz aqui um autor, dois autores, né, Katz e Kahn, que falam de 5 subsistemas, né? Então, você tem um sistema de produção, que é aquele que está mais focado na realização, né, produtiva do trabalho, envolve os processos, inclusive técnico, materiais, né, desse processo. Você tem um sistema de apoio, né, que realiza essas trocas com o ambiente para obter justamente os insumos, não é? Aquilo que precisa estar sendo jogado para dentro do sistema, não é? Para que justamente ocorra o processo produtivo, né? Então, se você pensar em qualquer organização, para um hospital, que insumos ele precisa, não é? Para a partir daí ele poder produzir, não é? Saúde, produzir conhecimento técnico na área da medicina, né? Enfim, e produzir lucro, se ele for um hospital particular, né? Enfim, como é que isso acontece? É o sistema de manutenção, e aí isso tem a ver, não é, com a vinculação das pessoas aos seus papéis institucionais. Então, como aquelas pessoas, dentro de cada papel funcional, ela contribui para que aquele sistema se autogira. Uma visão, um sistema adaptativo, né? Então, aquele sistema, e aí temos o funcionalismo claramente colocado, como o próprio sistema, não é? Ele se reinventa para achar um modo de se equilibrar dentro de um cotidiano institucional, por exemplo, dentro de uma determinada normativa, ou mesmo dentro de uma determinada forma de liderança, né? E, enfim, o sistema gerencial, né? Que é a coordenação e o controle de vários de outros sistemas dessa estrutura, né? E que tem sido também transformado ao longo do tempo, porque, né, geralmente você tinha esses sistemas, às vezes, com fronteiras mais rígidas ou fronteiras menos rígidas, né? Você pega hoje algumas instituições em que esse, né, sistema gerencial ele está, por exemplo, né, muito mais coadunado com o sistema de manutenção, né, com o sistema de apoio. Então, uma das teorias de base, inclusive da teoria sistêmica, é a chamada teoria da contingência, né? Que tem essas influências, então, do cognitivismo, das teorias, não é, neurocognitivas, de inteligência artificial, tem também teorias como a teoria da complexidade do Edgar Morin e do Capra, né? Que foram autores que em diversas áreas contribuíram, então, para uma visão ampla, né? Que foram de um paradigma sistêmico que foi chegando em diferentes áreas, né? Então, nessa teoria da contingência, você entende a organização como um sistema aberto, que está numa condição de constante e dinâmica troca com seus diferentes ambientes, né? Então, quando você trabalha nessa visão da teoria da contingência, não basta você observar a organização só como um sistema fechado dentro de si mesma, que tem o seu plano gerencial, de recursos humanos, mas você tem que pensar, essa organização, né? Ela recebe, ela faz troca com que tipo de outras organizações, né? Que sistemas atravessam essa organização. Então, quando você vai trabalhar com uma análise organizacional nesse tipo de teoria, né, sistêmico contingencial, você tem que trazer também uma contextualização desses outros sistemas que atravessam o teu sistema organizacional específico. Então, essa seria uma das primeiras questões, né? As características organizacionais são variáveis, ou seja, dependem também das outras características ambientais, né? Então, por exemplo, né, se você tem um hospital, usando o próprio exemplo dele, não dá para você dizer que a missão daquele hospital nunca vai mudar, até porque ela depende, por exemplo, né, de como o Ministério da Saúde implementa determinadas políticas de saúde no país, de como o SUS né, também se organiza, né, de quais são as demandas também, do ponto de vista de sociedade na qual aquele hospital está inserido, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, as variáveis, né, elas vão mudando mediante também essas características ambientais, né?
as características de setores e áreas de uma mesma organização podem diferir, né, em função dessas relações específicas. Então, por exemplo, se você vai analisar um hospital no Brasil hoje, não é? É diferente de você analisar um hospital em Cuba, assim como é diferente de você analisar a instituição hospital nos Estados Unidos, porque dependem de outros sistemas culturais, organizacionais, macroestruturais, que também atravessam, né, aquele hospital que você esteja observando. Tá? Então, essa é uma teoria muito utilizada hoje nesse viés mais sistêmico, né? E traz aí esses pressupostos, não é? Em 1990, ele cita um livro, né, que foi um livro muito comentado, e é até hoje muito comentado, do Morgan, né, que é Imagens da Organização, onde ele utiliza várias metáforas para tipificar essas organizações, né? E aí, também por trás dessa visão, uma visão mais cognitivista sistêmica, né? Que parte da ideia de que as organizações são fenômenos complexos, conflituosos, né? Mas que podem ser minimamente tipificadas nessas dinâmicas, né? E aí, com isso, ele vai usando esses artifícios, esses recursos figurativos, né? Que ficaram famosos, né? Depois a gente fala aqui um pouquinho, vou até já mostrar, né? Tem uma tabela aqui no texto muito interessante que traz um resuminho, né, gente? Então, aqui na página 81, você tem as metáforas do Morgan, né? Então, você pode, através de uma análise institucional organizacional, tipificar, não é, a dominância aí dos movimentos desse sistema a partir dessas figuratividades que ele traz. Então, a organização que você está organizando, ela tem uma dinâmica maquinal, maquinária, né? Então, ele chama isso da máquina, organização máquina, né? Qual é o tipo, como é que se caracteriza, né? Geralmente são instituições que as partes estão bem delimitadas, né? Então, mais rígidas nesse sentido, que se interligam, né? Tem ligações, mas com papéis muito delimitados, né? Funcionalmente muito diferenciados, né? E as relações estão ordenadas, né? A partir de uma ordem, de uma visão mais hierárquica verticalizada, inclusive, né? Então, há mais rotina, a questão da eficiência, a questão da previsibilidade, não é? Então, esse é o modelo mais clássico, né? Esse é o modelo que, aliás, muitas empresas e organizações até hoje estão inseridas nessa dominância maquinária. Depois você tem a metáfora do organismo, né? Que lembra lá o sistema natural, né? A organização como um sistema vivo, que existe em um ambiente mais amplo, né? Mas que também trabalha sempre na direção da sua satisfação das suas necessidades, né? Aqui você tem um sistema mais dinâmico, funcional, a administração tem que estar justamente muito preocupada com isso, né? E é um discurso geralmente institucional muito preocupado com a adaptação, com o equilíbrio interno daquela organização, né? Em trazer claramente como aquela organização vai satisfazer, né, os seus objetivos e necessidades. Então, aqui você teria uma metáfora do organismo, né? Claramente funcional. A metáfora do cérebro, né? Aí lembrando até a ideia do computador, né? As organizações como sistemas de processamento de informações, capazes de aprender a aprender, né? Comunicação e decisões, são instituições que colocam todo o seu peso institucional a partir dessa questão das comunicações e as tomadas de decisões, né? Então, como aquela equipe se comunica, se toma a decisão de modo mais eficaz, né? A questão da informação é uma questão importantíssima naquele tipo de instituição. Então, aí o Morgan vai dizer que é uma instituição que segue a dominância cerebral, né? A metáfora da organização cultural, né? Aqui você tem instituições que claramente estão preocupadas muito mais com as suas crenças, suas normativas, os seus rituais, né? São instituições que realizam, inclusive, isso no seu cotidiano, né? Uma série de eventos, uma série de treinamentos de habilidades voltadas para essas crenças, para manter essas crenças e esses rituais, né?
e para fortalecer essa cultura organizacional com significados compartilhados e comuns aí, né? Essas metáforas da organização mais cultural, né, mais culturalista, é algo também muito recente. A gente vê, por exemplo, as organizações hoje muito ligadas, inclusive, com o mundo das redes sociais, né? Você pega, por exemplo, o próprio Google, né? Eles são empresas que pensam justamente, né, em fortalecimento dessas normas, dessas ritualísticas, em cima da crença, por exemplo, né, da democratização da informação. Essa é uma crença. Então, toda a organização funciona, né, de modo a privilegiar isso, né? É óbvio que você não vai ter uma visão purista. Você tem instituições que seguem, às vezes, por exemplo, né, o modelo cerebral e cultural, né, são as dominâncias, são as tensões, né? As metáforas da organização como um sistema político, aqui ele fala, né, aqui é o conjunto de interesses e jogos de poder, que são as organizações mais voltadas, né, a sistemas de poder, de governabilidade, né? Organizações, inclusive, no âmbito público, no Brasil, por exemplo, você pode encontrar várias com esse tipo né, de preocupação. A prisão, né, as metáforas prisionais aí, são organizações que são construídas, né, em mundos limitados, que constrangem a criatividade, né, que se tornam né, verdadeiras prisões, inclusive subjetivas e psicologizantes aí, né? Que apreende as pessoas dentro disso, não deixa as pessoas desenvolver a sua identidade, explorarem isso dentro da cultura organizacional, né? Então, aqui você teria, por exemplo, instituições muito fechadas, né? Por incrível que pareça, né? O Foucault foi um dos grandes pensadores que estudou instituições com essa, né? Então, instituições de carceramento, né? Sistemas prisionais, você tem aqui também, por incrível que pareça, né? Algumas escolas, né? Você tem também aqui, dentro desse sistema prisional disciplinar, né? Fechado, os antigos manicômios, né? As metáforas de fluxo, né? E transformação, que já, né, mais próxima a essa visão mais aberta, né? Então, a ideia da mudança como a única característica permanente das organizações, né? É uma instituição que valoriza o fluxo de mudanças, né? Que geralmente, né, por mais que tenha, obviamente, sempre algo que mantenha a estabilidade daquela instituição, é uma instituição que sempre está se transformando. A mudança é a palavra de ordem, né? E metáforas de dominação, né? Que é a ideia de que, né, alguns grupos dominam outros e as pessoas são usadas, exploradas para atingir os fins organizados, né? Aqui você tem organizações, né, que justamente trabalham numa relação conflitiva clara, né, entre quem está dominando, né, e quem são os dominados, né? E daqui você tem uma apartação clara, né? Aliás, criando, como ele diz aí, um lado avesso, né, quase anárquico, de pessoas que nunca mais vão querer fazer parte de qualquer, né, organização institucional, porque fizeram parte desse tipo de cultura, né? Então, aqui só alguns exemplos dessas metáforas, são interessantes, né, para a gente pensar. Então, se você está fazendo uma análise diagnóstica institucional organizacional, uma das maneiras de você fazer nessa visão mais sistêmico-contingencial é pensar, e a tua instituição, né? Em qual dessas tensões ela se coloca mais, né? Então, nos ajuda a pensar um pouco de maneira até ilustrativa mesmo, né? Então, é uma dica, é um modo, por exemplo, de tentar fazer né, um mapeamento, uma cartografia institucional. E na página 80, a gente tem aqui uma representação interessante, né, dessa visão sistêmica, que é a que a gente está mais abordando, né? Então, olha que interessante. A gente percebe que é um sistema que se retroalimenta, né? Ele sugere movimento, né? Então, você tem... Aliás, isso vem de uma estrutura já, obviamente, clássica, mas que foi colocada dentro de uma dinâmica contingencial aberta, né? Então, você tem, desse lado, né, as entradas ou insumos.
Então, desde a matéria-prima, né, os recursos financeiros, as informações, os recursos humanos, né? Então, por exemplo, né, se você pensa numa organização educacional, né, os recursos financeiros, quem é que, né, investe nessa instituição, se é uma instituição privada, mista ou pública, né? A matéria-prima, né? Qual é a matéria-prima? São as pessoas, teoricamente, né? Quer dizer, você tem aí o ser humano, né, na perspectiva formativa como matéria-prima, né? As informações, né, que chegam do ponto de vista do que é educação, né? Do que eu preciso para montar uma universidade ou uma escola, né? E, fundamentalmente, no campo da educação, os recursos humanos, né? Não só do ponto de vista de quem vai nutrir, não é, essa organização educacional, mas do ponto de vista administrativo, quem vai gerenciar, então esse capital humano está em diversas frentes aí, né? Então você tem todos esses insumos sendo jogados nessa dialética sistêmica, né, entre processos de gestão administrativa, entre pessoas, né, que muitas vezes assumem esse lugar do capital humano, mas também, aqui no exemplo que eu estou dando como matéria-prima, né, a estrutura formal, que é aí sim focalizar de como esses recursos administrativos financeiros e de cargos, estruturas de cargo, carreiras são colocados, né, a tecnologia que sustenta toda essa organização, né, numa organização educacional, por exemplo, a tecnologia é importante cada vez mais, né, desde a parte informatizada até a parte, né, de softwares que você precisa, né? Então, tudo isso faz parte da organização, né? Tudo isso em movimento, né, gera os seus serviços, os seus produtos, né? Então, gera, por exemplo, a formação acadêmica universitária, né? Gera, por exemplo, a alfabetização de crianças, né? Gera com isso também a satisfação ou não dos seus funcionários, né? Os lucros ou perdas, né? Então, aqui são as saídas, os outputs, né? Tá certo? Qual é a diferença? A diferença é que tudo isso volta para o próprio sistema, né? Por exemplo, se você tem funcionários satisfeitos, quando isso é reinserido nessa lógica, não é? Tende-se a otimizar, a melhorar a qualidade humana, tecnológica dessa organização, né? Os lucros, né? Se você é uma instituição que tem lucros, isso é reinvestido aqui, né? Então isso também muda aqui. Então, é, claramente, não é? Nós vamos vendo as dimensões, todas elas interligadas e se retroalimentando. Dimensão econômica, conjunta tecnológica, a questão institucional legal, política, né? Aspectos culturais, todas essas questões estão sempre em movimento dentro da visão sistêmica, né? Numa visão mais clássica mecanicista, você tem só esse recheio acontecendo sem pensar necessariamente nesse feedback, nessa retroalimentação. Tá? E aí, né, para a gente ir terminando essa primeira parte de pensar, né, o conceito de organização a partir, né, dessas diferentes frentes amplas, né, como a visão sistêmica, a visão clássico-racional, para depois entrarmos na segunda parte, né, da nossa fala, sobre aí sim, né, as visões culturalistas, institucionalistas, enfim, que aí traz uma especificidade maior, né? O texto vai trazer, então, nessa primeira parte, uma discussão de que nós temos no final, então, né, pensando aí a organização, aliás, organização que vem do grego organon, né, que quer dizer instrumento, utensílio, né, a forma como se dispõe esse sistema para atingir, então, os resultados, né, envolvendo divisão de tarefas, atribuição de responsabilidade, produção de bens e serviços, né, pensando até nessa semântica etimológica da palavra, né, a gente tem sempre, então, um movimento que tende a entender ou a organização como uma entidade mais conformada, mais fechada, né? Ou então uma organização como um processo, né? Mais fluido. E aí o autor apresenta esse quadro, que é muito interessante didaticamente, né? Que ele diz, bom, então há uma força que tende, né, a trazer o que a gente vai chamar na visão institucionalista do instituído, ou seja, essa estrutura social prévia, né, em que recebe as pessoas e essas pessoas têm que se adaptar
Já há uma organização fechada, mais fechada, que tem normas, valores, expectativas, né? Então, essa organização ela tem um poder muito maior de moldar o comportamento e a ação e o desejo individual, né? Então, o sujeito tem pouco poder de movimento livre dentro de uma organização com esta tipificação, né? São organizações, entidades que subsistem no tempo, independente das pessoas, isso é, inclusive, de certa maneira, passado a esses indivíduos, né? A ideia de que nunca ninguém é insubstituível, um pouco desse senso comum, né? Essas organizações agem, não é? E elas têm políticas muito firmes e vivem explicitando essas políticas, inclusive de punições, né? Para justamente manter, né, essa ideia, quase como usando a metáfora do Morgan e do próprio Foucault, né, de uma prisão psíquica, né? E elas, né, focam justamente nessa cultura organizacional altamente organizada, não é? Onde, então, o sujeito tem que aprender a funcionar mediante essa cultura, né? E do outro lado você tem uma organização mais fluida, que tem maior interação social, né? De que os indivíduos têm um espaço de movimentação, eles são entendidos como agentes, né? Ou seja, também dependem deles os fenômenos organizacionais. Modelo mais próximo da gestacional de pessoas, né? Indivíduos com poder que, na verdade, definem, né, assim, uma certa característica mais permanente, né? Então você tem uma certa hierarquia, né? Mas também existe esse modelo de influência, né? Decisões, então, precisam ser tomadas no modelo estratégico, onde se considera as lideranças, as diferentes posturas de influência, aí, né? Tá? De novo, né? Não estamos falando de um modelo purista, mas ele está dizendo de um movimento, né? E muitas vezes a gente tenta ver essas organizações mais fechadas, não é, tentando aderir a esse processo mais fluido, né? Então aí você tem um processo de mudança organizacional, né? Que às vezes é muito dolorido, né? Tem muitas dificuldades e resistências, né? Porque muitas vezes essa mudança não é comunicada adequadamente, não é? Ela não é discutida de modo participativo, e aí você tem, de fato, uma mudança que muitas vezes, né, ela é somente um movimento inicial e que naufraga, né? Então, muitas vezes as organizações, ao provocarem uma mudança intencional, não é, da sua lógica institucional, ela pede uma assessoria, né? Ela, né, de alguma maneira, ela precisa desse outro olhar acompanhando esse processo. E aí, para ir finalizando essa primeira parte, não é? E aí fazendo uma retomada desde o início da nossa discussão, então você tem, né? Primeiro, um processo, né, verbal, que é o de organizar, quer dizer, é um processo onde a gente ordena o esforço coletivo de forma a obter um resultado potencialmente superior, não é? Aquele que geralmente o indivíduo sozinhos não consegue. Aqui você divide, opera uma divisão do trabalho, as tarefas, não é, são colocadas e devidamente integradas para se alcançar um resultado satisfatório. Então, né, para se criar uma organização, o primeiro ato, a primeira ação é organizar, é justamente, né, fazer, né, e trazer esta divisão do trabalho, objetivo, não é? Colocar, não é, essas pedras nos seus lugares aí. Depois vem, de fato, a organização, né? Ou seja, né, se essa atividade foi bem organizada, ela continuou ao longo do tempo, surge algum tipo de hierarquia, assume-se espaços de poder e liderança, se tem instruções mais claras, coordenações e controles da produção e dos resultados, então você consegue ter uma organização substantiva, né? Para, de fato, isso fazer parte de uma visão maior, não é? Que se relaciona com outras instituições, com outras organizações, e aí você tem, né, a inserção dessa organização no aspecto coletivo, né? Então, isso para ir fechando um pouco a nossa discussão, e aí no próximo momento nós vamos discutir, não é, as teorias, as três teorias, aí sim mais especificadas, não é, que é a teoria culturalista, institucionalista, não é, que nós vamos trazer aqui através do Zanelli.
Obrigado e até a próxima.